Caro telespectador, caro internauta, estamos novamente com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Eu não inicio um programa sem agradecer ao Wellington, sem agradecer ao Gerson, porque são pessoas que nos atendem com fidalguia e sem eles não haveria programa. E o Fragoso também. Gente, o pessoal da TV Assembleia eu considero assim uma família. E não canso de agradecer o que eles fazem pelo nosso programa. Mas, falando em programa, vocês sabem que a maioria do nosso direcionamento é cultura. Mas para nós, tudo que gera conserva e costumes, etc., é cultura. E hoje nós trouxemos, assim, para conversar, entre outras coisas, sobre este livro, que é Política não se discute com o não em cruz vermelha, ou seja, em X vermelho, para dizer que realmente se discute e se deve discutir política. Estamos com dois maravilhosos jovens para falar sobre o livro deles. Agora, hoje eu vou fazer diferente. Estou aqui com o Anobelino Martins da Silva e com o Isaac Rafael da Silva Santos Lins. Ao invés de eu ficar aqui dizendo quem é, quem não é, quem é, quem não é, vamos já pelas orelhas, não é assim que fala? Bom, é um prazer ter vocês aqui, entendeu? E eu vou pedir que vocês cumprimentem o nosso público, agradecendo essa audiência maravilhosa, e depois um vai apresentar o outro pela orelha do livro. Bom, primeiramente, doutora Cláudia, muito obrigado pelo convite. É um prazer marcar presença aqui no Gente da Gente, esse programa maravilhoso, e estamos lisonjeados com esse convite. Foi muito bom, é muito bom estar aqui hoje. Pois bem, então, não poderia deixar também de agradecer a doutora Cláudia pelo convite, a todos que fazem a TV Assembleia e o programa Gente da Gente, que vem trazer cada vez mais cultura nessa sociedade que tanto precisa desse entendimento, dessa riqueza que a nossa cultura alagoana oferece. E por isso é uma alegria imensa, uma satisfação realmente incomensurável estar aqui desfrutando da presença da senhora e poder falar sobre esse livro aqui que a gente está lançando. Tá bombando. Agora você já viu que eles são bons de fala, né? Eles já estão acostumados a falar, eles têm mídia lá em São Luís de Quitonde. E vamos ao que interessa. Isaac, leia o que você falou de Anobelino no livro, na orelha. Anobelino Martins é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas. É escritor, professor, poeta e palestrante. Essa é a parte formal do seu currículo. Agora, sob o meu ponto de vista, é a mente mais filosófica que já conheci e um grande amante das palavras. Talvez por isso sua filosofia seja prolixa, mais clara e palatável. Um poeta generoso com o amor, a religião e as coisas cotidianas. Um amigo de longa data, daqueles que podemos contar em todos os momentos. Um profissional aplicado e criativo em várias áreas. Chega a ser difícil adjetivá-lo. Companheiro de muitos debates, de modo que essa obra não poderia ser escrita em outra parceria. Oh, que apresentação bonita para você, né, Anobelino? Fiquei emocionado, quase escorreu uma lágrima agora. Agora, Anobelino, dê a sua resposta dizendo quem é Isaac. Bem, Isaac Rafael da Silva Santos Lins nasceu em 1994. É uma pessoa que carrega um incrível senso de humor. O tipo do cara que perde o amigo, mas não perde a piada. Quem é mais próximo pode constatar bem isso na pele, né? Tive a satisfação de conhecê-lo nos tempos áureos do ensino médio, na Escola de Educação Básica Padre José de Anchieta, na nossa querida terra, São Luís do Quitunde. É um grande profissional, exímio em tudo que faz. Atualmente está formando-se em Direito pela Faculdade de
de Direito de Maceió, o SESMAC, e escreve no portal Ala Norte Notícias, um espaço de opiniões e críticas pontuais sobre o cenário político alagoano, a coluna P de Política. Sem dúvida, um grande amigo, um ser humano revestido de autenticidade e muita sinceridade. É uma alegria poder apresentar este trabalho ao seu lado e também estar aqui ao lado desse camarada aqui, meu amigo Isaac. Interessante é que você falou no portal de notícias e vocês é que são os orientadores e os iniciadores deste portal, né? Fala um pouquinho. O portal Ala Norte Notícias é um site direcionado para os acontecimentos, os registros referentes à região norte de Alagoas, do estado de Alagoas. O projeto começou lá em 2011 com o portal SLQ Notícias, que são as iniciais do nome São Luís do Quitunde. Então a gente sentiu a necessidade de fazer um espaço em que a gente pudesse divulgar as notícias do município. Inclusive eu queria registrar que esse espaço foi feito em parceria com o meu irmão mesmo, né? Irmão e amigo, irmão claro, de sangue. Irmão de sangue, o Abdias Martins, que também é repórter, jornalista, e aí a gente fez o SLQ Notícias, que ficou no ar, né, por quase um ano, e então o projeto se estendeu para toda a região norte de Alagoas. Aí o nome passou de SLQ Notícias para Ala Norte Notícias, para dar esse entendimento de espaço, a ala, o espaço, um compartimento. E norte, isso, que não fica só direcionado para a sua cidade. E ala também no sentido de Alagoas, nesse mesmo sentido. Muito então, interessante, são grandes marquetistas, não é? Não são marqueteiros aí, são marquetistas. Meus amigos, vocês têm uma coisa muito interessante, são jovens. São jovens e são jovens assim com iniciativas e jovens que orgulham o nosso estado e a nossa São Luís de Quitunde. Eu ia perguntar, quantos habitantes tem São Luís de Quitunde? Segundo o último censo, algo em torno de 35 mil habitantes. Não é tão pequeno, né? Não. Não é tão pequeno. Não. E a politicagem é grande, né? Demais. Na verdade, é uma realidade triste do nosso Brasil, né? Certo. Mas parece que os interiores, de um modo geral, são muito mais afetados. E, inclusive, Isaac, Cláudia, a gente pensa muito, eu particularmente eu tenho a ideia de que São Luís tem todo um potencial para ser realmente o polo da região norte, né? Ser uma referência em todos os aspectos comerciais. A feira de lá é muito famosa, no sentido econômico, no potencial de empregatício, né? Que inclusive temos lá a usina Santo Antônio, a Central Açucareira de Santo São Antônio. Duas, né? Isso, a usina Santo Antônio, que fica no território quitundense, e também tem a usina Camaragibe, que é do território de matriz de Camaragibe. Mas São Luís, independentemente da usina, por conta da sua força econômica, a quantidade de habitantes, está no centro realmente da região norte, então tem todo um potencial para ser bem mais forte nesses quesitos. Então a gente espera aí que futuramente São Luís realmente se evidencie como a rainha da região norte de Alagoas. Pretencioso, mas esperançoso. E trabalhando para isso. Sim, sem sombra de dúvidas. Vocês trabalham para que essa ideia de vocês, além de surgir, que já surgiu, cheguem assim a ser evidenciada, não é? Sim, dependendo, política não se discute. Ou se discute. Agora eu quero saber o seguinte, como é que vocês resolveram escrever este livro? Falo, você fala? Deixa eu falar. Os dois podem falar ao mesmo tempo. Vou falar porque, como eu disse, ele é muito prolixo. Porque só se discute com amigos. Com inimigos não se discute. Isso é verdade. Aí eu vou cortar o barato dele e vou falar. Certo. Ele disse que eu sou prolixo. Pronto. Bem, o livro Política se Discute, ele já existia há um bom tempo. Na minha cabeça eu tinha a ideia de escrever alguma coisa sobre política. E o Isaac, ele é vocacionado à política, ele tem um forte pensamento inclinado às questões políticas, ele está muito atento, ele realmente é um visionário nesse sentido.
Então, quando eu pensei em um projeto para a política, me veio primordialmente na mente a pessoa dele. E aí eu convidei, né, para fazer parte desse projeto, que a gente deu o nome de Política Se Discute. A gente pensou, não, mas vamos tentar fazer aí o marketing, vamos tentar fazer com que a coisa fique atrativa. Aí a gente resolveu colocar o nãozinho com o X, porque a máxima popular, a máxima do pensamento comum é de que política não se discute. Olha, política não se discute, não vamos discutir isso. Porque a gente aprende muito. Para continuar sendo amigo, não se discute filosofia, política nem religião. Isso, e futebol. E futebol. Aí a gente está tentando quebrar um pouco desse pensamento comum, até no próprio sentido, né? Daqui a pouco do espaço para que ele fale. Até que fim, né, Isaac? Eu agradeço, eu vou ficar muito grato. Até no próprio sentido da palavra discussão. A palavra discussão, ela no pensamento comum, no pensamento popular, tem mais um teor de desconstrução do que mesmo de construção. Sim. E aí a gente quer trazer à tona a ideia de que a discussão, na verdade, ela é bem mais construtiva do que desconstrutiva, né? Ela mais constrói do que destrói. Então, destrutiva no caso. Então, a nossa ideia é de que as pessoas aprendam, pelo menos aqueles que ainda são um pouquinho cabeça dura nesse sentido, aprendam que é na discussão que se nasce a luz, como vai dizer o provérbio popular. Exatamente. É através da conversa, através das ideias lançadas que a gente pode evoluir como sociedade e a gente pode se transladar um pouco mais, se elevar um pouco mais, galgar novos horizontes através justamente da discussão. Sem isso, eu acho que a gente volta um pouquinho lá para o período das cavernas, onde todo mundo simplesmente balbuciava. Ainda bem que o livro foi escrito, né? Porque claro. Se fosse falado, você ia ter oportunidade? Não. Até no livro a gente tem dificuldade, porque quando ele falava eu demorava muito lendo, porque o texto dele é extenso. Mas assim, esse projeto veio muito a calhar, porque nós sentíamos que a discussão política não estava nos meios do povo, né? Ela ficou restrita só aos vereadores, ao prefeito, aos deputados, ao presidente. E o próprio povo, que é quem mais é interessado nessa discussão, acabou se afastando. Então, o projeto que começou lá no Facebook, a discussão ali entre a Nobelino e eu, nas lives, né, acabou se expandindo para o livro, para que as pessoas tivessem o livro como uma inspiração para discutir. O livro não quer doutrinar, o livro quer inspirar as pessoas a discutirem a política efetivamente. E eu achei muito interessante, porque quando eu abri o livro, eu fiquei apaixonada. Pelo seguinte, porque, meu caro telespectador, se vocês quiserem adquirir esse livro, como eles fazem? A Nova Livraria, Sim. né? A gente está com uma parceria, inclusive, com o pessoal da Nova Livraria, que fica lá na Íris Alagoense, Sim. de frente ao SESMAC, né? A Nova Livraria, e também no centro, No centro, da cidade. no prédio da Justiça do Trabalho. E também um polo na UNIT. Isso. Certo. Isso. Nos Aí, períodos de aula, né? eles estão com... Todas as vendas são feitas através da Nova Livraria. Inclusive, a gente quer aproveitar até o ensejo para mandar um abraço para o nosso amigo Cleiton, né? Que é o Grande nosso parceiro. É mesmo, uma coisa interessante. Eu estava sentindo falta do parceiro de vocês, como é o nome do... aquele Luiz outro Cleison. Luiz Cleison. Luiz Cleison. Cleison. É outro. É outro também. Isso. É outro, não é o Cleiton. O Cleiton O é Cleiton- o nosso parceiro na livraria, na Nova Livraria. A Nova entendi. Livraria. Abriu as portas para o nosso livro. O Cleison é meu parceiro de escrita em um outro livro, né? E também nosso amigo em vários outros projetos, desde o ensino médio, né? Sim. Lá na Escola Padre José de Anchieta, em São Luís, o Cleison tá caminhando. Esse trio aqui, a gente até chamava de os Três Mosquiteiros, né? Os Três Mosquiteiros de São Luís de Quitunde. E aí depois a gente está com projetos pessoais, projetos em dupla e projetos também em trio, né? Certo. Olha, vamos dar um intervalo para voltarmos a conversar novamente com essa dupla de jovens intelectuais. Let me try to make you happy. Try
Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. Ei, moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. A hipertensão arterial é uma doença que age em silêncio e pode matar. Não deixe que ela faça isso com a sua vida. Você vai ficar aí parado? Dê o primeiro passo para mudar essa história. Exercite-se. Você vai descobrir que a vida com pressão sob controle pode ter mais tempero. Mas não se esqueça, modere no sal. E na dúvida, consulte o seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltando com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos conversando com dois jovens intelectuais, e jovens mesmo, viu? Sobre o livro que eles escreveram, Política Não Se Discute, porque na verdade eles querem mostrar que política se discute. Agora, a Nobelino e Isaac, eu achei interessante como foi escrito o livro, porque parece assim, um desafio, como a gente chama na viola, sem ser na viola, um desafio assim, eu nunca tinha visto. Olha que eu já li um bocado, viu? Mas não tanto assim que eu nunca tinha visto, né? A discussão, aí a Nobelino fala, aí daqui a pouco o outro retruca, não é? Um provoca, o outro é provocado, aí daqui a pouco o outro provoca, o outro responde. Gente, o livro é simplesmente assim, diferente e muito bom sobre a política. Agora, uma coisa, vocês aqui falam tudo sobre a política. Certo. Tudo que a gente sabe, ou pensa que sabe, e, na verdade, eles colocam no papel. Eu achei interessantíssimo, Isaac, porque você tem um jeito assim de quem é briguento. Apesar de você... querer, né? E você contou aqui no seu livro que você uma vez estava na igreja. Isso. Conta essa história, porque não sou eu que vou contar. Estava na igreja e passou um alto-falante. Isso. Fala. Bom, você vê se ele não é briguento. Não, na verdade eu sou um pacificador, eu passei essa imagem errada. Mas esse fato foi verdadeiro. Numa eleição, aconteceu enquanto eu estava no culto na igreja, os carros de som passavam na porta com muito barulho, mas assim, muito barulho mesmo. E a gente sabe que a legislação proíbe que os carros de som dos candidatos, perto de órgãos públicos, hospitais, delegacias, igrejas, passem com um volume muito alto. Na verdade, eles precisam baixar consideravelmente. Isso não estava sendo feito. Então aquilo me incomodou, eu saí do culto e fui lá na casa do candidato. Já pensou? E aí encontrei tava cheia com ele. A casa. Tava cheia. Muita gente pedindo dinheiro, pedindo muita coisa, né? Enfim, e aí eu chamei ele à parte e expliquei que o som dele estava interrompendo. Você estava com que idade? Eu deveria ter 22 anos por aí. Olha. E aí eu disse para ele, olha, o seu som está interrompendo. O senhor não está tendo respeito nem pelos eleitores que tem dentro da igreja, né? Quem dirá pela legislação. Se o senhor não baixar, eu vou tomar uma providência.
E aí passou aquela carreata, aquela caminhada com os eleitores, os outros políticos que estavam visitando. Aí eu saí na porta da igreja, filmei tudo. No outro dia protocolei uma reclamação, uma denúncia lá no Ministério Público, que inclusive foi aplicada uma multa na coligação que foi responsável pelo barulho. Gente, 22 anos, já sabe quais são os seus direitos e como lutar pelos seus direitos. Verdade, a gente tem que combater esses abusos, porque tudo isso é abuso de autoridade. É, né? exato. Porque também se tem a ideia de que o político pode tudo. Pode tudo. A gente está inibido, não pode falar nada, aquela coisa, principalmente no interior se tem muito isso, aquela sina, O dono, as capitanias, eu digo, vocês também falam aqui com outro nome, Isso. eu falo muito nas capitanias hereditárias. Hoje, meu telespectador e meu caro internauta, ainda temos capitanias hereditárias. Sim. O que são isso? São famílias que mandam naquele município ou em 2, 3 municípios. São verdadeiros coronéis, nós temos muito isso, inclusive, como a Nobelino constou na orelha do livro, eu escrevo na coluna do Ala Norte sobre política. E às vezes eu faço algumas críticas, algumas reclamações e as pessoas me mandam mensagem: você tá doido falando uma coisa dessa? Porque tem realmente medo das lideranças políticas que são criticadas, assim, porque são verdadeiros barões. Feudos. São feudos, senhores exatamente. feudais. Nós fazemos menção a isso, inclusive, usamos essa expressão no livro, desses senhores feudais que intimidam a oposição, intimidam a população até de um modo geral, que às vezes não chega a ser Não nem chega nem, oposição. era isso que eu ia dizer, oposição, apenas está dentro dos seus direitos. Exatamente, né? exatamente. Agora, a Nobelino, o Isaac é assim. E ele diz que você é a mente mais filosófica que ele conheceu. Por que ele diz isso? Agora vamos fazer, né? A réplica, a tréplica e vamos por aí. Você é muito filosofal. Bem, eu sempre tive aspiração filosófica. Eu sempre fui um amante da filosofia. E talvez pela minha formação... Você já foi no seminário? Já foi no seminário? Eu tive aspiração religiosa, não fui efetivamente seminarista, mas participei de vários encontros de discernimento vocacional, fui vocacionado à vida religiosa e eu tive contato ali naquela época com a filosofia. Inclusive esse livro, a senhora até disse que é um pouco atípico, não se tem, por isso que eu digo que é uma ousadia. Quando o pessoal fala desse livro, eu digo que é uma ousadia porque é muito difícil a gente encontrar um material nesse corpo aqui, principalmente aqui no nosso estado. E aí a aspiração filosófica veio na minha vida nessa época em que eu aspirava à vida religiosa, eu queria ser padre, né, para quem ainda não entendeu. Então eu conheci a filosofia, fui fazer filosofia na Universidade Federal de Alagoas. E desde o ensino médio, né, Isaac, por isso que ele fala isso, que eu tenho essa inclinação pelas ideias filosóficas. Inclusive o livro ele é escrito em forma de diálogos, como eram feitos nas antigas ágoras, lá na Grécia, quando os intelectuais, os filósofos iam até a praça discutir questões políticas. Então a própria ideia do livro perpassa essa ideia da filosofia, como esse mecanismo que nos impele a perguntar, a questionar, a provocar e assim dar à luz ao conhecimento, como o pai da filosofia, Sócrates, vai propor com a maêutica, né? Quantos anos você tem? 25 anos. 25 anos, viu? Imagina quando tiver a minha idade. Ele é o próximo Mário Sérgio Cortella. Pretencioso. Grande filósofo. Ele flutua entre as palavras de uma forma que a gente não consegue, às vezes, acompanhar. Por isso que eu digo que ele é muito filosófico. Ele vai e a gente fica. Ele vai para as nuvens e a gente fica aqui na Terra esperando ele voltar. Isaac, vocês brigaram muito durante essa escrita? Por incrível que pareça, não. Só teve promessas, né? Só promessas. É que a Nobelino criou um divisor de águas para a escrita do livro. Como era diálogos, eu fazia a provocação e esperava a resposta dele. E eu tive uma dificuldade muito grande para ter essas respostas. Eu mandava um e-mail para ele e voltava um mês depois. E eu disse: rapaz, o livro tem prazo, o livro tem prazo. 200 páginas. E ele demorava muito. Quando ele respondia, vinha um verdadeiro livro. Já vinha um livro pronto. O que seria uma discussão, vinha um livro, enfim. E como é que você conseguiu colocar, porque aqui praticamente todos têm o mesmo espaço?
vocês dois. Tanto A gente foi lapidando, foi... Eu precisei brigar, aí eu tive que ser o briguento. Como agora para falar? Não, peraí, deixa espaço para mim, porque senão a gente não consegue fazer esse livro. A gente sempre teve as promessas, né? Eu sempre ligava para ele e dizia, a gente vai brigar. Mas, agora, o que eu acho interessante é que vocês se dão muito bem, mesmo sendo de religiões diferentes. Exatamente. Isso que é o mais interessante dessa amizade. Exatamente. Que acho que já há uns 10 anos, né, que nós nos conhecemos. Sim. E... desde que nasceram, então. Inclusive, foi ontem que vocês tiveram 10 anos. Mas assim, a gente sempre conseguiu conversar muito bem sobre as divergências, inclusive, né? Eu, como cristão protestante, a expressão que ele usa, eu não concordo. Eu acho pejorativa, mas como protestante e ele como católico, divergimos em vários pontos da religião, mas sempre com respeito. E até quando provocávamos, era uma forma de brincadeira que era possível de se interpretar. Porque é uma maneira também de vocês provarem que podem existir discussões religiosas, políticas, de futebol, sem haver confrontos exacerbados. Sim. É que nós vivemos tempos de verdadeira intolerância, né? Exatamente. É o discurso do ódio. E aí a gente está pensando até de fazer uma trilogia, depois colocar religião se discute. Muito bom. Eu só tenho preocupação no futebol porque eu não entendo muito, não. Eu só sei quando é gol, mas a gente vai se aperfeiçoar sobre futebol e vai fazer a trilogia. Religião se discute e futebol se discute também. É muito bom. E qual foi a parte mais difícil do livro para você e depois para você? A gente estava comentando muito sobre essa questão da parte, as partes difíceis do livro. E a gente colocou de forma até humorada que a parte mais fácil do livro foi escrever. Foi a parte mais fácil que eu não entendi, não. A parte mais fácil que tem de fazer com que esse material aqui esteja em mãos foi a escrita. Porque quando a gente parte para editar, publicar o livro, no Brasil, de forma geral, aqui em Alagoas, que é a nossa realidade, é muito difícil. A questão editorial, a questão, todos os processos que permeiam a publicação em si, é muito burocrática e tem um custo assim muito alto. Então, por isso que a gente diz que a parte mais fácil é a própria escrita. Então, foi realmente muito complicado porque ainda falta muito esse incentivo aos escritores aqui, não só do nosso estado, mas de uma maneira geral. Isso. Mas ainda falta-se muito esse cuidado e até mesmo... Porque cultura não dá voto. Isso, exato. Exatamente. Cultura não dá Pelo voto. Contrário, tira. Cultura tira votos. Porque a pessoa, quanto mais entende, quanto mais lê, fica mais senhor de si e do que quer. Exatamente. Não é tão manipulável. Esse livro, na verdade, dependendo de onde ele for apresentado, é uma afronta. É verdade. Então a gente de fato, a gente está se expondo de uma forma assim até exacerbada, né? A gente está se expondo demais e talvez, e a gente espera, eu estava até comentando com o Isaac, se a gente conseguir pelo menos trazer à luz do que é realmente a discussão política a uma pessoa que ainda não enxergava a política como uma discussão, porque tem isso também, as pessoas acham a política... Rapaz, aí já tem aquela sina, né? Já tem aquele bloqueio. Então, se a gente conseguir quebrar esse bloqueio, já foi uma vitória. E uma pessoa já valeu esse livro. Isaac, eu acho o seguinte, é muito interessante esse livro, porque vocês são políticos sociais. Sim. Vocês ainda não são políticos partidários. Por mais que eles digam que não são, mas a gente fica com aquela coisinha na cabeça, né? Sempre tem. Sempre tem. Vamos para o nosso intervalo, porque eu quero falar sobre redes sociais e politicagem social.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Caro telespectador, caro internauta, estamos conversando, eu acho que os mais jovens escritores que nós temos agora em Alagoas. Não de Maceió, porque eles são de São Luís de Quitumbe. E o livro Política Não Se Discute. Agora, eu vi vocês falarem, ouvi, né? E vi, vocês falaram que as discussões praticamente começaram nas redes sociais. Uma maneira de dialogar. Sim. Como é que foi isso? Bom, a gente sentiu a necessidade, na verdade o livro precedeu a rede social, a ideia do livro. Sim. Mas antes de escrever propriamente dito, nós sentimos a necessidade de criar essa identidade como pessoas que discutem política e diante disso nós acabamos tendo a ideia de criar uma página no Facebook para apresentar o nosso conteúdo para as pessoas e ver se seria receptivo, ver se as pessoas gostariam de ver aquela discussão, de ouvir, de ler sobre aquilo. E tiveram muitos acessos? Sim, nós fomos sentindo que as pessoas foram gostando, foram sugerindo temas, foram participando. Enquanto nós estávamos ao vivo, as pessoas respondiam, davam opinião. Então nós sentimos que o conteúdo do livro realmente seria atrativo. E isso aí foi a nossa fonte de inspiração. A gente fez daquele espaço, daquela página, um laboratório. Que aí a gente ia sentindo o que as pessoas falavam, o que elas interagiam. E a partir Mas disso... foi um caso pensado ou surgiu? Não, sim, Não, foi pensado. Fazer dali um Inclusive, laboratório. no próprio dia em que a gente comentou sobre... que a gente estava conversando sobre o livro, a ideia foi, não, vamos começar desde já. No mesmo dia, a gente criou lá o espaço, fez a página e já começou divulgando, interagindo. Hoje a gente tem quase 4.000 seguidores lá na página. Muito bom. Agora, Isaac, você é uma pessoa dinâmica, você é uma pessoa, vamos dizer assim, que tem pensamento, os dois, né? Tem assim, vontade e veem as coisas. Você nunca sofreu ameaça, não? Não. Até aqui, graças a Deus, não. Mas confesso que essa é uma preocupação muito mais das pessoas ao meu redor do que minha. Como eu disse antes, a gente vê a presença de muitos coronéis, né, muitos barões. E quando a gente faz as críticas incisivas, as pessoas dizem, olha, cuidado. Na verdade, o ofendido, se é que nós podemos chamar assim, nunca me ameaçou. Ou os ofendidos nunca me ameaçaram. Mas as pessoas ficam me advertindo das possíveis ameaças. Vocês falam também em estelionato eleitoral. Isso. Como é que vocês veem assim o estelionato eleitoral? Por que essa classificação? Por que isso? O que mais acontece no estelionato eleitoral? Justamente... Tudo está no livro. Isso. Nós estamos conversando sobre política, não se discute, o não com um xizinho vermelho, quer dizer que pode se discutir. A ideia do estelionato eleitoral está ligada àquelas falsas promessas. Sim. Ou seja, aquilo que é dito nos palanques, né, nas redes sociais, na TV, para que você consiga voto. Então, hoje, o mercado de trabalho mais rentável é o marqueteiro.
Um bom marqueteiro consegue levar uma pessoa que não tem nenhum caráter ao trono e uma pessoa honrada lá para o pó. Então, essa ideia de estelionato é justamente uma crítica às falsas promessas que são feitas e nunca são cumpridas. E já sabendo-se que não vão cumprir. Sim, exatamente. Não é? Inclusive, é aquela coisa de dizer o que o povo quer ouvir. E aí você fala nisso aqui. Exatamente. Tem um filósofo chamado Marcos Túlio Cícero. E Cícero ele vai falar que o candidato ele nunca deve dizer não. Ele sempre deve dizer, eu vou ver, vamos ver como é que a gente vai fazer, vou providenciar, olha, passe aqui tal dia. Anote. Aí pede processo, anote isso. Procurem Cícero, um filósofo romano, Marcos Túlio Cícero, um grande filósofo e escritor, um pensador da Roma antiga. Ele vai dizer isso, e olha, ele vai dizer isso há quase 2000 anos atrás. E continua-se da mesma maneira. E continua-se a mesma prática. É sinal de que a gente ainda precisa evoluir muito no quesito política. E esse livro é uma tentativa de tentar trazer à tona isso, né? Eu percebi muito lendo o seu livro, que eu li um livro, vocês deixaram domingo eu não tive tempo, segunda, eu ontem de noite devorei o livro, para poder hoje conversar, porque a gente não pode conversar sobre uma obra sem saber o que se passa nela, né? E achei interessantíssimo também que vocês colocaram as cores, como os políticos usam as cores através do seu marketing para influenciar. Exatamente. Eu lembro que no interior isso é muito nítido, né? As pessoas se referem a você é de tal cor, você é de cor tal, enfim. Não falam nem o nome do candidato ou o número, geralmente é a cor. E eu, pesquisando um pouco sobre isso, acabei descobrindo que a psicologia explicava a sensação que a cor causa nas pessoas. E aí eu fui consultar muito rapidamente o que é que o branco causava, o azul, o verde, enfim. E aí fui vendo uma série de coisas. Se a senhora me der licença, eu vou pegar o livro aqui nessa página. Já está marcado. Para dizer, por exemplo, aí aqui diz aqui, o azul é uma pessoa fria, passa a sensação de frio, de passivo, de tranquilo. O amarelo de lúdico, amável. E aí eu comecei a comparar essas sensações... E amarelo também é dinheiro, viu? Aí eu comecei a comparar essas sensações com o que os políticos transmitiam. Aí dizia que o político a cor transmitia de amável, de confiável, e quando eu olhava para o cidadão, ele não era nada daquilo. E aí eu até digo que algumas pessoas lá no interior, lá em São Luís, diziam assim, olha, fulano usa tal cor porque ele tem um pacto lá com a entidade, que não sei o quê. E aí eu disse, então se a cor não é verdade, então a coisa do pacto se não funciona a cor, é o pacto. Olha, até isso eles colocaram no livro para você, telespectador e internauta, entender. Quando você viu o político usando uma cor, o que ele quer dar de mensagem para você. Porque isso também é um estelionato eleitoral. Sim. A gente também fala sobre a questão da sonoridade. Sim. Porque, por exemplo, lá em São Luís, não só em São Luís, a gente está falando de São Luís porque é a nossa terra, mas geralmente tem as zonas rurais, as fazendas onde as pessoas moram também, e geralmente as pessoas não têm tanto contato com a política como são as pessoas do centro da cidade. E aí tem a questão da repetição do número, tal número, sempre com uma altura, um decibéis bem alto. E aí quando o eleitor que não está tão informado sobre os múltiplos tipos de candidato vai votar, aí ele diz, opa, mas eu escutei aquele nome. Então é o uso dos nossos sentidos como uma forma de impelir o eleitorado. Uma indução, né? Exatamente. Fica no subconsciente lá. Muitas vezes, e aí a pessoa acaba colocando lá o número. Interessantíssimo. Na política nada é por acaso. Sim. Tudo tem um fim, né? Sim, e tudo tem os porquês, né? Os porquês. Agora vocês no livro também não ficam só nessa parte filosófica. Isso. Vocês falam também muito sobre a precariedade de iluminação dos locais, de esgoto, a falta de esgoto, e como que o eleitor é envolvido
para não, tipo assim, para não cobrar isso aí. A precariedade dos serviços públicos, de um modo geral, eu sempre toco muito no ponto da educação, que eu acho um serviço fundamental para a população de um modo geral. E nós percebemos que a educação é muito negligenciada atualmente no nosso país de um modo geral, porque eu estava vendo recentemente o último censo, o de 2010, e 54% do eleitorado quitundense, do eleitorado de São Luís do Quitunde, não possui conhecimento algum, formação alguma, não tem sequer o primeiro grau completo. Então você percebe que você tem um eleitorado que é mais da metade, praticamente analfabetos, ou seja, ignorantes que estão ali passivos de serem facilmente ludibriados por qualquer político. Então essa ideia de precarizar o serviço público, a saúde, a educação, agredir a cultura do povo, é tudo uma grande conspiração para fazer com que o eleitorado fique ignorante e, consequentemente, mais fácil de ser enganado. E eu acho interessante, eu acho que vocês concordam, que os políticos, eles brigam, eles discutem e depois comungam e comem na mesma mesa. Exatamente. Isso. Porque aquilo é como se fosse também um jogo. Sim, inclusive, sobre essa questão do jogo, a gente, quem já teve contato com o livro, pode ter percebido que a gente sempre usa como uma identificação visual o xadrez, para identificar a política como um jogo estratégico, minucioso, bem pensado. Então, com relação à questão do que está aqui na obra, a gente está tentando criar como se fosse um manual para que o eleitorado acabe percebendo de forma mais fácil uma campanha eleitoral. Quem lê o livro Política se Discute vai enxergar um pouco melhor uma campanha eleitoral. Então, é notório, a gente começa o livro escrevendo sobre a motivação do candidato, quando ele coloca o seu nome à disposição para o cargo público, até o pleito. Então, o livro ele é uma análise cidadã, não de ciência política, mas um olhar cidadão para... Digamos assim, um olhar popular. Exato, um olhar popular. Eu gostei por causa disso. Sobre a nossa própria ótica. Tudo que a gente já sabe, vê, mas não localiza. Isso, e vocês aqui localizam. Inclusive, eu cito até no livro que teve um ano de campanha eleitoral que eu participei de todos os comícios, de todas os candidatos de todos os partidos. Estava lá olhando as propostas. Tá aqui anotado. E aí o pessoal pergunta, mas você ia votar em todo mundo? Não tinha nenhum candidato certo ainda. Eu fui para verificar, para investigar o que é que o E também camarada... como vamos dizer assim, empresário de mídia, né? Sim, para noticiar. Para noticiar. Exatamente. Para noticiar também os fatos. Então, essa nossa proposta é uma forma de tentar trazer um pouco de luz para o que muitas vezes passa despercebido ali nos recônditos de uma campanha eleitoral. Então, o livro já começa com a motivação do candidato até o momento do pleito, do resultado da eleição. Em outras palavras, aqui vocês também falam que o povo não tem memória. Essa amnésia do povo é preocupante, porque isso vai ficar muito claro. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa amnésia para essas eleições agora que nós vamos ter em outubro, porque se as pessoas estiverem com a memória boa, muita gente vai ter dificuldade para ser eleito, não é? Porque nós temos aí uma série de escândalos de corrupção, mas o engraçado é que no dia de votar as pessoas esquecem e acabam votando nos mesmos. E são figurinhas bem repetidas. Bem repetidas. As pessoas dizem que não tem opção. São as capitanias hereditárias. Exatamente. Quando aí o avô já foi, o tio já foi, o pai já foi, aí agora é minha vez. Note que, na verdade, todo mundo tem o mesmo nome, aí vem filho, neto, que é só para não mudar a fachada. O cartaz fica o mesmo. O marketing. O cartaz é o mesmo. Aí só acrescenta lá filho. Não, agora tira filho, bota neto, bota, sei lá, bisneto. E aí assim vai seguindo. Interessante. Só muda isso. E aí um detalhe também, vindo um pouco para a questão da própria proposta da obra, Cláudia, o subtítulo do livro, que a gente colocou, um livro para quem não é idiota.
E aí a gente percebe que muitas pessoas acabam se sentindo ofendidas. Quer dizer que se eu não li o livro eu sou idiota? Quer dizer que se eu não tenho acesso a isso que eles estão escrevendo? Mas é uma provocação também. É uma provocação danada. É uma provocação de marketing. De marketing, exatamente. Mas aí tem o contexto também da coisa. Porque quando a pessoa olha em primeiro plano, acha, caramba, esses caras aqui são muito pretensiosos, né? De dizer que o que eles escreveram é só para aqueles que não são idiota. Mas aí também vem a filosofia para tentar ajudar um pouco a esclarecer isso. Porque o idiota lá na Grécia, o idiotês, né? Era justamente aquele cara que pensava apenas no seu próprio umbigo, pensava apenas no seu próprio bolso, na sua própria barriga, e esquecia da barriga do povo. Exatamente, do todo. Então, e o politikos, né? É o cara que está preocupado com o público. Com o bem comum, né? Com o bem da coletividade. Com o bem da coletividade. Então, a gente muitas vezes acaba invertendo isso. O idiota é aquele que participa da política. E aí é por isso que muitas vezes a gente percebe que a política está do jeito que está. Porque os politiqueiros estão tomando conta. A gente faz até essa distinção entre o político em essência, o que é realmente o político. Eu vou entrar isso no próximo bloco. Porque é interessante esses tipos de político. Até daqui a pouco. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Caro telespectador, caro internauta, nós estamos num bate-papo informal, porque Cláudia de Bulhões não entrevista, ela bate papo. E ela quer que também o possível entrevistado, ou seja, o papeador, fique à vontade para poder expressar aquilo que quer dizer. Para que veio para a entrevista. Nós vamos oferecer a vocês a revista cultural Gente da Gente 3, a Nobelino pega aqui, número 3, que é uma das nossas criações do Grupo Cultural Gente da Gente. Essa é a número 3. E nós já lhe convidamos aos dois para o lançamento, essa de vocês, depois Obrigado. Eu dou outra. E aqui é o convite, segura aqui, que nós estamos dando para vocês. Viu? Que será, eu achei o convite lindo. Ficou maravilhoso. Chique.
Faz até medo. A sua criatividade é fantástica. Muito obrigada. Imagina se vocês fossem meus filhos, o trabalho que vocês iam ter com a mãe dessa. Porque do jeito que vocês são, né, o trabalho ia ser maior. A gente está querendo, vocês classificam no livro, mas você tem outros livros, não tem? Sim, sim. Tenho... Você não é escritor de primeira viagem. Não. E com 24 anos, viu? Esse daqui foi o meu primeiro livro. Sim. Deixa eu entregar. Só Amar em Só Verso. Amar em Verso é um livro de poesia. Ah, você é um grande poeta. Eu brinco com as palavras. Isso. Quando eu fundei meu blog lá, eu abri meu blog em São Luís. Esse aí? Aí foi feita uma enquete e aí a poesia ganhou. Esse aí é o Corações ao Alto, que é um livro religioso, fazendo jus à experiência religiosa que tive. Poesias religiosas. E esse daqui foi o terceiro livro em parceria com o meu grande amigo Luiz Cleison. Um abraço, Cleison. Eu amo você. Eu digo a ele que ele é sujeito homem. Porque ele tem uma pose, né? Todo homem grande é assim. É posudo. Parece um major, um fazendeiro. Um lord inglês. É imponente, é imponente. É imponente, mas é uma pessoa maravilhosa. Aí foi o terceiro livro, que é um livro em forma de cartas, né? Trazendo à tona aí o uso das cartas sobre as nossas infâncias. É um retrato de enredos vividos por nós, com uma linguagem muito bem humorada, ensinamentos. Então você, com a sua idade, já tem quantos livros? 4? A Política se Discute é o 4º. Em breve eu vou estar lançando também, em primeira mão, viu? Vou estar lançando aí o próximo livro ainda esse ano. Já está com todos os processos sendo... Ele tem dinheiro, né, Isaac? Ele faz fazer eu tenho muito apoio, muitos amigos que acreditam no que eu Não, faço. e muito tem uma bem coisa, financiado. eu brinco assim, mas a gente tem as nossas prioridades. Sim, sim. Verdade. É como eu digo, tem gente que gosta de viajar. Isso. Aí gasta 10 mil reais, 12 mil reais numa viagem. Eu gasto esse dinheiro, ou menos, claro, nas revistas. E quando lanço a revista é muito caro. Né? E vocês sabem porque você também tem uma editora, né? Sim, sim. A editora Puramente Quitundense, a primeira editora quitundense. A editora Gogó da Ema, que foi o que lançou o primeiro trabalho, inclusive, do livro. O Política se Discute é o primeiro trabalho da Gogó da Ema. Da Gogó da Ema. Mas muito bom, viu? Porque eu estava cansado porque o processo editorial ele é muito extenso. E aí eu estava muito cansado desse processo, já era o 4º livro. Aí eu disse, por que não eu mesmo ter o meu prefixo editorial para lançar os meus trabalhos também dos amigos, né? Eu conheço muitos escritores aqui, principalmente lá na região norte, e por que não trazer, e até trazer também, propagar esse espaço para os escritores quitundenses também, né? Tem tantos poetas bons, pessoas que escrevem bastante e ainda estão no anonimato, trazer para publicar mesmo, para ficar em evidência, porque quando a gente lança as palavras e a boa palavra é lançada, com certeza os frutos aparecem sem a gente nem esperar, às vezes. Isaac, você está arrumado. Eu tenho dificuldade para falar quando... Mas tem dificuldade porque ele não deixa. Não deixa, ele não deixa. Ele monopoliza. Mas fala muito bem, né? Demais, bem preparado. Demais, esse menino é bem preparado. Vai longe. Esse menino é bem preparado. A gente tem que rir, tem que brincar na entrevista, porque são dois amigos, né? Porque todo escritor é meu amigo e eles também pertencem à Academia Maceiense de Letras e estão fundando, a gente não pode deixar, são muitos assuntos, estão fundando a Academia Quitundense de Letras. Sim, verdade. Da qual a minha cunhada Elvira Bulhões, que é de São Luís de Quitunde, é mulher do professor Bulhões e mãe da Paula Bulhões, a nossa querida falecida cunhada, vai ser patrona de uma cadeira. Verdade. Sim, e essa academia, surgiu como? Surgiu com a necessidade de dar louvor às letras quitundenses. São Luís é berço de grandes literatas aqui do nosso estado, né? O próprio Pontes de Miranda, vou citar apenas alguns. O Pontes de Miranda, que é um dos maiores juristas do mundo, né? Reconhecido mundialmente. O Aloysio Branco, né? O próprio
governador, Divaldo Suruagi, quitundense, Silvestre Péricles, entre outros tantos. As expressões das letras quitundenses é muito forte no cenário literário alagoano. E nada mais justo do que fundarmos a Academia Quitundense para deixar viva essa marca de que São Luís é uma terra de literatas, de pessoas que escrevem, que produzem e que produzem bem. E então, vão fazer essa academia. Sim, sim. Está previsto toda uma sessão, inclusive a primeira sessão da academia está prevista para agosto, aí depois vai ter a solenidade de posse dos acadêmicos. Isso. A gente está vendo toda a questão burocrática, os registros e os patronos, né? Enfim, tudo está sendo bem elaborado para que a coisa aconteça realmente conforme manda o figurino. E eu acho interessante. A tradição, né? Respeitar a tradição. Eu acho interessante uma coisa, viu, Isaac? Porque na Grécia Antiga, os escritores que daí é que se originam os 40, né? Sim, os patronos, todos eram vivos. Não é? E hoje se solicita que os patronos sejam mortos. Mas isso não pode ser regra. Sim. Pelo seguinte, porque na Grécia Antiga eles eram vivos. Né? E se a gente é oriundo dessa formação acadêmica lá da Grécia, os patronos podem ser vivos. Exatamente. Inclusive, essa ideia de só ser aqueles que são mortos, nós estamos tendo uma grande dificuldade para compor os 40. Porque nem tudo é registrado e a Academia Quitundense vai ter essa missão de registrar os ilustres, de deixar eles marcados para a história. Eu estudo Direito e vim descobrir recentemente que Pontes de Miranda é quitundense. Então, a gente precisa fazer isso, deixar isso registrado para que todos os quitundenses e todas as pessoas saibam quem são os nossos ilustres. Eu acho assim, vocês fantásticos. E Deus os abençoe sempre. Amém. Porque é uma luta. Porque vocês desde cedo são políticos sociais. Vocês têm pretensões, algum dos dois, de ser político partidário, candidato? Por hora... Acho que não é nem a primeira vez que a gente escuta essa pergunta. Sempre desde o início. E é uma pergunta que deixa de calça curta. Verdade. Por hora não, mas assim, a gente sente essa necessidade porque não adianta só escrever. Precisa agir, não é? Isso. Como a Nobelino fala melhor, eu vou deixar essa missão para ele. Porque até nem todo mundo é alfabetizado. Você fala e deixa ele falar. Deixa para ele. Você age como também. Eu vou ser o assessor dele. Duvido. Gratuitamente. Duvido. Porque a gente está aqui falando na formação academicista de Nobelino, mas você está estudando direito e você tem uma empresa de construção, não é isso? Isso. Uma empresa de construção. Isso é muito interessante. Ele disse que está estudando direito, mas na verdade ele já finalizou o curso. Só falta os últimos... O TCC, que todo mundo demora tanto. Gente, eu adorei vocês terem vindo. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite. Foi uma honra estar aqui. No instante o tempo passou para nós. Rapidinho. Caro telespectador, muito obrigado pela sua presença e não esqueçam do livro, porque política se discute. Até o próximo programa.